Compartilhar. Pronto. Tava aqui, sabe o que eu estava fazendo? Aqui, ó. Ó, dá para vocês verem? Dá para vocês verem aqui? Sim. Não, Tá embaçado. tá embaçado. O meu dá para ver normal. Ah, pronto. Ó. Isso aqui é uma Bíblia grega, português e inglês. Estava estudando a etimologia da palavra. Você sabe o que é a etimologia da palavra? Sabem, gente? Etimologia da palavra... Oi, pode falar. Não, sei não. Etimologia da palavra é você buscar a origem da palavra, da onde que ela veio, qual é a raiz dessa palavra. Porque hoje nós vamos falar sobre conhecer. E essa palavra conhecer na Bíblia, ela tem vários significados. E Jesus usava muito o conhecer na intimidade. Equenó usava muito essa expressão, conhecer na intimidade. Né? E é isso que nós vamos conversar hoje, falar um pouquinho sobre isso, né? Essa palavra é muito importante. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso aqui. Vocês ouviram um barulhinho aí do Zap Zap, agora não tem como desligar mais, porque senão eu vou reduzir a tela aqui, não vai ficar bom. Tá? Vamos lá, então, conversar então sobre discipulado. Nós aprendemos nas aulas anteriores como evangelizar, o que acontece após a decisão, fazendo o acompanhamento da consolidação, né? Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Nós aprendemos evangelismo, sobre o apelo, sobre a decisão, a fecho de decisão, não é isso? Depois, na aula passada, nós falamos sobre a consolidação, primeiro contato, como é que a gente liga para essa pessoa. Já aprendemos sobre o batismo, como é que faz essa questão. Inclusive, tem aula lá depois para quem quer batizar, a membresia da igreja. E hoje nós vamos entrar nesse ponto aqui, ó. Obedecendo o ID de Jesus, né? Que é o discipulado, treinamento em vivo, que é onde nós vamos trabalhar a partir de agora, né? Então, nós vamos ler qual é a grande comissão que o Senhor deu para a gente, né? Vamos lá para a grande comissão, Mateus. Quem está com a apostila aí? Mateus 28, 19, está aí, não precisa nem de ler não, né? Mateus 18, 28, 19, está lá. Então, Jesus, aproximando deles, disse-lhes, foi-me dado toda autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, essa foi a ordem de Jesus para nós, para a igreja, que nós vamos e façamos discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas e ensinando essas pessoas a fazer o quê? Obedecer, obediência, né? Irmãos, quando você lê esse versículo aí, e você compara ele com a igreja de hoje, eu pergunto aos irmãos, será que a igreja está cumprindo isso aí? Está cumprindo esse versículo aí? O que vocês acham? Indo fazer discípulos das nações, batizando e ensinando a obediência. O que vocês acham? Esse versículo aí está sendo obedecido pela igreja? Das igrejas, de uma forma geral? O que os irmãos acham? Pastor, eu vou falar por aquilo, falo pelo aquilo que eu vejo do nosso ministério. Nosso ministério investe muito em missões, que é o quê? É levar boas novas, levar a palavra de Jesus para as nações. Agora, no geral, para de 100%, acredito que 70% deve fazer isso, o restante não. Mais alguém? Obrigado, Thiago. Mais alguém?
Ei, pastor. Hum. Pelo que a gente vê, eles Deixa eu ver inverteram aqui esse agora. versículo. Desculpa, você falou que apareceu a Arielle. É a pessoa, essa voz É grave. Genoval. E aí Eu nós estamos juntos. sei que Somos agora. uma só O que carne. aconteceu com a voz da Arielle, meu Deus? Pronto, deixa eu abrir o vídeo aqui. Aí sou eu. Vai. Oh, agora sim, eu até assustei. Ó. Eu achei que era o Arielo. Mas pois é. Fala. Mas é que hoje nós invertemos, né? Ir de procurar um pastor para pastor fazer pastor. Não é fazer discípulo. É. Hoje a gente bota a responsabilidade mesmo, sempre nos pastores para que isso faça. E acaba a gente errando muito nisso, né? Que ovelha gera ovelha. Que até que o batismo aqui, acho que o pessoal tem procurado batizar, né? Agora, o que me pega aqui é essa questão, é fazer discípulo, ensinar e obedecer. Essas três frases aqui, para mim, pega, viu? Fazer discípulo, ensinar e obedecer. Eu acho que isso aqui deixa muito a desejar. Vocês não acham, não? Fazer discípulo, vou que marcar aqui, ó. Fazer discípulo, ensinar e obedecer. O que vocês acham? Essas três aqui não pega, não? Hein, gente? Pega e pega muito. Porque Cadê primeiro está minha dizendo, classe, gente? ensinando. Cadê minha sala de aula, gente? Se vocês deixarem essa Olha, eu câmera tô desligada e sumir aí, vocês vão ver. Jesus vai pegar vocês onde vocês estiverem no escuro. Cadê vocês, gente? Nós estamos em Viu, sala. pastor? Aí o Vou peso dar- da responsabilidade é grande, por isso que o povo não faz, é ensinando-os a obedecer. é, eu acho que essa ordem de Jesus, ela foi dada para todos. Então, pensando na pergunta do pastor, que se todos estão cumprindo isso aí, a maioria, pelo menos, eu acho que eu vou olhar para a nossa igreja. Eu acho que não, porque aqui seria uma ordem de discípulo fazer discípulo. Nós estamos aprendendo agora a fazer discípulos. Então, aqui já é o final do processo e nós não estamos fazendo nem aquele começo. O começo, que é muito mais básico, nas 3 aulas passadas, que era o evangelismo, a consolidação, e agora já é o fim, fazer discípulos. Nós estamos fazendo o evangelismo concreto. Consolidando, também nós estamos ensinando a obedecer, assim como Cristo ordenou. A gente precisa fazer muito mais. E a igreja, no geral, acho que não está fazendo isso. Só um minutinho aqui, espera um pouquinho. Eu vou cortar o som aqui, só um minutinho aqui. Tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo aí, né? Tá me ouvindo? Estamos. Então, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre o que é discipulado. Discipulado, antes de mais nada, é ensino, né? Ensino. O que é o ensino aqui? Uma troca de conhecimento entre uma pessoa e outra. Olha o que diz em 2 Timóteo 2:2, Paulo falando para Timóteo. E essas coisas que me ouviu a dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar os outros. Olha o que Paulo está falando aí. Essas coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha o que Paulo está falando aí. Paulo falou assim, ó, aquilo que você ouviu fazer, Timóteo, você também faça, escolhendo homens capazes de ensinar para outros. Então, discipulado, gente, quando a gente fala assim, vamos estabelecer discipulado na igreja, a pessoa converteu, foi batizada e agora vai ser discípulo. Vocês agora aí, que estão nessa classe, mas isso é para a igreja toda, né? Apesar que a gente chama a igreja toda, mas você viu que está aqui, não é a igreja toda, está aqui um grupo. Né? Vocês ouviram o chamado. A igreja ainda tem muita gente ainda que quer ser multidão, mas vocês ouviram o chamado para serem discípulos.
Então, Uhum. o que eu aprendi, eu estou confiando a homens fiéis, que são vocês, quando eu falo homens aqui, homens e mulheres, para que também sejam capazes de aprender e também de ensinar para outros. Isso é discipulado. É transmitir conhecimento. Ou seja, aquilo que eu aprendi, eu estou transmitindo para vocês, para que vocês também transmitam para outros. Então, discipulado é isso. Discipulado é chamar alguém para aprender. Chamar alguém para dividir com ele conhecimento. Quando a gente coloca discipulado, a gente pensa assim, o cara é maior do que o outro. Não é isso. É a questão da pessoa ter uma experiência de fé já consolidada em Cristo Jesus, ela vai pegar agora o novo e vai o treinar, vai o ensinar para que ele também depois faça o mesmo com outros. Amém? Uhum. Deu para entender aí? Amém. Depois Sim. fala 2 desafios, que é ter conhecimento, ser capaz de transmitir. Por quê? Porque ninguém pode dar o que não recebeu. Então, por que você está fazendo preparando aqui no PCE, preparando nesse curso? Para você ter conhecimento. Como é que você vai depois passar para alguém uma coisa que você nunca aprendeu? Tem como, irmão? É fácil. Talvez você fique se culpando, pastor, não estou fazendo nada para Deus, mas não está fazendo porque você nunca aprendeu com ninguém. Você nunca foi discipulado, ninguém nunca te discipulou. Você converteu, e se eu perguntar quem é o seu discipulador, você não sabe o nome. Raros são os crentes que falam assim, não, eu tive um discipulador. O Zé me discipulou, a Maria me discipulou, o Antônio me discipulou, o Manuel me discipulou, a Joana me discipulou. Não, a gente converteu, batizou, foi jogado na igreja e Deus cuidou de nós. Foi o pastor. Não, alguém tinha que ter discipulado, né? Então, para você tem que ter conhecimento. E depois você ter conhecimento, você ser capaz de transmitir isso através do seu estilo de vida. Então, isso é discipulado. Timóteo recebeu de Paulo. Paulo recebeu de Cristo. E também do seu discipulador. Não foi isso? Fugiu o nome do discipulador de Paulo agora? Quem foi mesmo? Quem que pegou na mão de Paulo, orientou Paulo, guiou Paulo? Vocês lembram o nome? Quem foi? No início foi Ananias. Ananias. Então, até Paulo teve um discipulador. Barnabé, que andou com ele um tempo. Barnabé era um cristão também experiente, andou com Paulo um tempo, né? Então, assim, a vida cristã desses homens está registrada nisso. Está registrada nisso, né? Então, discipulado é transmitir conhecimento. Então, fazer um discípulo que obedece a Cristo e ser um discípulo que obedece a Cristo. Sim. Senão, não teremos autoridade no ensinamento que nós vamos passar para o outro. Nós só podemos ensinar aquilo que somos. Nós só ensinaremos aquilo que somos, não tem como. Então, discipulado é isso, por isso que a gente precisa sentar para aprender, sentar para ouvir, sentar para receber, mas depois também ter alguém para dividir aquilo que nós temos passado. Então, discipulado é isso. Então, fala aqui de obediência, de obedecer. E no texto lá de Mateus 7, 28 a 30, na verdade, eu andei conferindo aqui, não tem 30, é só 29. Abre para vocês verem Mateus 28, 29 aí. Mateus 7, 28. Mateus 7, 28. Achou? Mateus 7, 28. Achou? Todo mundo aí? Como é que é? Gente, estão aí, gente? Sim, sim, sim. Vocês ficam em silêncio, até preocupado, gente. Mateus 7, 28. E aconteceu que, conduzindo esse discurso, a multidão admirava com a sua doutrina, porquanto os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Por que o povo não ouvia os escribas? Por que o povo não ouvia os escribas? Porque eles ouviam os escribas, mas sentiam que os escribas não tinham autoridade. Olha o que diz aqui em Mateus 23, versículo 2 e 4. Então Jesus falou à multidão, aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus.
Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conforme com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, a autoridade de Jesus estava que ele praticava o que ensinava e ensinava o que praticava. E não era isso que acontecia com os escribas, e por isso não tinha o quê? A autoridade sobre o assunto. Então, o discipulado envolve isso, né? Você ser capaz de aprender e ter a capacidade de transmitir. E para ter essa capacidade de transmitir, você precisa ter autoridade através da sua vida, né? Então, qual é a melhor maneira que existe para a gente discipular no contexto do discipulado? 1 Coríntios 11:1. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 11:1 aí. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O pessoal fala assim, pô, Paulo se achava, né? Diz que o temperamento de Paulo era colérico, né? O colérico tem isso, né? Olha, eu faço, né? Paulo se achava. Mas interessante que o mesmo Paulo que está aqui no capítulo 11, mandando ser imitador, como ele é de Cristo, se você abre a Bíblia em Romanos, no capítulo Procura aqui. 7, capítulo... Capítulo 7, 8, 9, né? De Paulo aqui. Paulo está aqui numa crise existencial, dizendo, né? Quem me libertará desse corpo da morte, de pecado? E pede para Deus tirar dele os espinhos da carne, o espinho da carne. Depois ele fala, minha graça te basta. Irmãos, quando a gente fala imitar Cristo, não é só perfeição, não. Nós não somos perfeitos. Mas mostrar que mesmo na nossa crise, nós damos o exemplo do cristão, quer dizer, de buscar no Senhor a graça que nos sustenta, mostrar que o Senhor que é a fonte da nossa força. Então, o discipulado não é o cara que é tudo, sabe tudo, não, mas é aquele que depende de Deus. Eu acho que um exemplo que um discipulador pode dar para um discípulo é mostrar para este discípulo a total dependência de Deus. Não é o conhecimento que ele passa, mas é mostrar para o discípulo a total dependência de Deus. O melhor exemplo que você pode dar, né? Agora, como é que eu posso ser exemplo? Como é que esse exemplo acontece? Como é que a maneira que se transmite esse conhecimento, transmite essa formação? Através da, cita aí, convivência. Amém? Amém? Convivência. Amém. Amém. Vamos ver quem começou com essa história de convivência? Abre aí Marcos 3, 13 e 14, dê para mim aí. Marcos 3, 13 e 14. O que está escrito aí? Jesus, 3, 13 e 14. É. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, os quais vieram a ele. Nomeou 12 para que estivesse com ele e os enviasse a pregar. Então, ele chama 12 homens que ele quis escolher. E qual era a função principal desses homens? Estar com Ele. ele. Então, não tem como ter discipulado sem relacionamento, gente. Não tem como. Onde que a igreja falhou nisso aí? A igreja primitiva, ela começou com relacionamento, ela começou nas casas, começou na mesa, começou no convívio, começou no relacionamento. E na medida que ela foi crescendo, e as multidões foram chegando, foi acabando o relacionamento da igreja e foi convertendo esse relacionamento para os grandes templos, para as grandes catedrais, né? Para as grandes igrejas. E a igreja passou a ser uma multidão, onde todo mundo reúne, talvez no culto de domingo, mas as pessoas não têm
relacionamento, não tem convivência. E não tem como você transmitir conhecimento ou transmitir imitação sem estar perto. Sem estar perto. A única maneira que tem de um discípulo aprender contigo é caminhando, andando junto. É impossível fazer isso numa sala de aula ou no culto de domingo. É por isso que nós temos que ter a igreja no domingo, onde nós fazemos a grande celebração, mas nós precisamos ter convívio, relacionamento durante a semana, para que nós possamos compartilhar a vida de Deus que está em nós. Domingo, talvez, lá no culto domingo, é o pastor que prega, ou o pregador, mas durante a semana, todos nós somos os pregadores, todos nós somos os ministros, todos nós somos os discipuladores que fazem com que a igreja mantenha viva. Quem está entendendo isso aí? Amém. Entendeu agora? Amém. Ontem eu estava lá na reunião das mulheres, ontem, vendo lá o trabalho das mulheres, a nossa pregadora ontem foi a Luciana. Pregou igual a gente grande, gente. Pensa na mulher que pregou ontem. Pregou igual a gente grande. Né? E eu fico tão satisfeito quando eu vejo isso, um pregando, outro orando, a outra irmã lá que nunca fez nada na igreja, abrindo, falando. Quer dizer, e ali é um pequeno exemplo só. Você imagina se isso multiplica em várias vezes durante a semana, onde você pode relacionar, onde você está, com convívio. Então, o discipulado acontece aí. Agora, por que muita gente não gosta disso aqui, ó? Convívio e relacionamento. Porque, infelizmente, como nós somos crentes meninos, muitos de nós temos medo de nos relacionar e as pessoas conhecerem as nossas fraquezas. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Verdade. Sim ou não? Já vi essa frase de muito pastor, não vou andar com esses irmãos não, porque gera intimidade, depois que a ovelha tem intimidade, a ovelha começa a apontar os nossos defeitos e não sei o quê. Não é verdade? Aí o que eles referiram? Eu me afasto da... Olha como é que o diabo é sujo. Eu afasto da intimidade do convívio, crio um falso líder que é poderoso, a igreja coloca o líder lá no pedestal, e no dia que acontece um erro, os irmãos não têm maturidade para resolver a situação, sabe por quê? Porque não tem intimidade. É só um grupo de conveniência, mas não é uma família espiritual. Quem está entendendo a estratégia do diabo? Quem percebe? Terrível. Hã? Essa mesmo. Não é verdade? É mal. Essa é a estratégia do diabo. Essa é a estratégia do diabo. Por isso que eu nunca aceitei esse título de super crente, de forma alguma. Eu sempre tenho uma frase que fala assim: quem não consegue conviver com meus defeitos, também não tem um prazer de conviver com as minhas qualidades. É verdade. É verdade ou não é? Quem não consegue conviver com meus defeitos, não pode ter o benefício de conviver com as minhas qualidades. Pronto. Você vê isso com Jesus. Jesus, ele andava com os discípulos perfeitos, mas teve um dia que Jesus estourou. Pegou o chicote, expulsou o pessoal do templo lá, chamou Pedro de demoniado. Não foi ou não foi? Chamou os discípulos para o Getsemane, chegou lá, ele gritou de agonia, suou gotas de sangue, por isso ele chamou os mais íntimos. Né? Amém? Uhum. Então, Amém. Se não fosse chamar ele de doido. muitas vezes a igreja não quer discipulado e fala assim: pastor, esse negócio de pequenos grupos na igreja dá muita confusão. Dá muita confusão por quê? Porque a igreja está doente e quando reúne junto, a doença manifesta. Né? A doença manifesta porque não teve discipulado. Então, o discipulado é ensinar a obedecer. Trazer conhecimento, mas também ensinar a obedecer. E essa palavra ensinar, ela tem duas conotações. Ensinar pode ser transmitir informações e ensinar a obedecer pode também ser transmitir vida. E aqui nós entramos numa coisa muito importante. Quando vocês reúnem com o pastor, com o discipulador, numa sala de aula, você está recebendo informação. Fala comigo, sala de aula informa. Sala de aula informa. Mas quando você anda junto, você recebe
formação. Fala discipulado forma. Discipulado forma. Viu a diferença? Forma. Por exemplo, aqui na sala de aula comigo aqui agora, vocês estão aqui, vocês estão recebendo informação. Informação. Uhum. Quando é que vocês vão receber formação? Quando andar Quando junto. andar junto. Sem andar junto, não recebe. Porque é no andar junto que a forma vai se amoldar. É no andar junto que as coisas vão acontecer. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro andou tão junto de Jesus, e quando Jesus foi preso, e ele lá no meio da fogueira, do lado de fora, a empregada falou assim, você é um dos deles. Aí falou, por quê? Você fala como ele. Amém ou não? Ou seja, você andou tanto com ele que você fala igual a ele. Fica parecido. Judas chegou a dizer o seguinte, olha, quando eu chegar lá, eu vou identificar quem é, que eu vou dar um beijo nele. Mas por que Jesus teve? Por que Judas teve que identificar Jesus? Que eram tudo parecido. Era tudo parecido. Amém, irmãos? Amém. Porque era tudo parecido. Falavam igual, andavam igual. Pois é, formação. Formação. Então, essa é a diferença de discipulado e de ensino. Amém? No grego, eu estava agora, não sei se vocês verem de novo, ó, essa Bíblia grega aqui, eu estava até pesquisando a palavra aqui. Tem duas palavras para transmitir conhecimento na Bíblia. Existe o conhecimento no grego, que é obter informações. Gnosco, palavra gnosco, né? Kenon também está aqui, ó. Receber informação. Agora, tem uma palavra na Bíblia também que vai mais profundo, que é a de Gênesis 4:1. Gênesis 4:1, que é um relacionamento pessoal e íntimo. Lê para mim Gênesis 4:1 aí. Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Conheceu Adão a Eva, né? Então, esse conhecimento aí fala de algo íntimo, fala de um relacionamento íntimo. Íntimo. Então, você pode ter o conhecimento do grego, que é aquele da sala de aula, onde você vai receber informação, e você pode ter o relacionamento da intimidade, que é aquilo de andar tão perto, que aquele relacionamento gera identidade. Quem está entendendo? Amém. Quem está entendendo? Qual o nível que vocês acham? Qual o nível que vocês acham que a igreja anda hoje? Nesse conhecimento grego aqui ou nesse conhecimento aqui do hebraico? Qual que vocês acham? Vou colocar aqui, ó. Ei, pastor, por isso é que os coaches na sabedoria humana deles falam que a gente se torna as 5 pessoas que a gente mais convive. Exatamente. Quando você convive, você gera identidade. E a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos inscritos. Por quê? Porque senão vai gerar isso aqui, ó. Ó, esse tipo de conhecimento aqui, ó. Formação de intimidade, relacionamento. Amém? É por isso que nós temos que andar em discipulado. Andar em discipulado. Tá dando para entender isso aí, irmãos? Sim. Posso ir? Sim. Pode. Como atestar que alguém é discípulo de Jesus? Tem 2 maneiras aqui, ó. Se ele obedece os mandamentos e se ele pratica a palavra. Duas práticas, ó. Obediência, fala obediência e prática. Obediente. Vamos ler os textos aqui. 1 João 2:3-6. Vou pedir 2 mulheres para mim. E Tiago 1:22-25. Vou pedir um homem para ler para mim. Lê para mim. 1 João 2:3-6. Se obedecemos aos mandamentos de Deus,
Então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos ao ensinamento de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E é assim que podemos ter a certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Amém? João 12, 21, 24. João 12, 21. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Amém? Você vê que os Amém. discípulos já falou, agora chegou a hora de revelar a vocês a divindade, quem eu sou. E eu vou mostrar a vocês agora como é que vai acontecer isso. Ele está falando já, pronunciando a sua morte, né? A obediência da sua morte aí, né? Então, Tiago 1, 22 e 25. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Amém. Está falando da prática da palavra aí. Vamos lá um pouquinho, voltar então. Lembra da grande comissão? Ide por todo mundo, ide fazer discípulos, ensinando a obedecer. Amém? Ó, 4 pontos. Ide fazer discípulo, ensinar e obedecer. Nós já aprendemos aí o que é ensinar, né? Que é como fazer, o que é discípulo ensinar. Agora, ensinar a obediência, obedecer os mandamentos. Quais são os mandamentos que nós temos que ensinar e nós precisamos obedecer, ensinar os discípulos a obedecerem? Vamos ver? Os grandes mandamentos? Está lá em Mateus 22, 34 a 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram e um deles, olha aí, ó, perito na lei, fala comigo, perito na lei, o pôs à prova com a pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ame o teu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus acabou com o perito aí. Sabe por que ele acabou com o perito? Olha quantos mandamentos tem na lei de Moisés. 613. Aí ele deu uma pegadinha em Jesus. Jesus, qual é o maior? Ele quis pegar Jesus ali como diz o outro, no calcanhar de Aquiles, né? Jesus pegou e falou, vou resumir para vocês. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E olha, ele vem aqui, por que ele fala isso? Olha aqui os 10 mandamentos. Se você pega os 10 mandamentos, ó, primeira parte, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti, não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra do dia do sábado para santificá-lo. Todos esses mandamentos aqui estão relacionados a quem? A Deus. A Deus. A Deus. Ou seja, é você não ter outro Deus, é você não fazer ídolo, é você honrar o nome do Senhor, é você ter o seu dia, o momento para santificar o Senhor. Amém? Ter o seu dia, o momento para santificar o Senhor.
O sábado para o judeu é um sinal de aliança, para nós cristãos, o sábado não é sinal de aliança, vocês sabem muito bem disso, nosso Jesus estou no primeiro dia, né? Então, para os judeus, o sábado é um sinal de aliança, o Shabá, para nós não, né? Para nós, nós não temos essa aliança pelo sábado, que para os judeus que ainda não descobriram Jesus, que é o descanso, eles estão ainda no descanso do sábado. Nós que estamos em Jesus, já estamos no descanso que é Jesus. Amém? Deu para entender isso aí? Aí depois vem aqui, ó. Agora já com os irmãos, ó. Honra o teu pai e a tua mãe, semelhante. Não matarás, semelhante. Não adulterarás, semelhante. Não furtarás, semelhante. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, semelhante. Não cobiçarás, semelhante. Ou seja, se eu amo a Deus e eu amo meu próximo a ti mesmo, eu cumpri os mandamentos. Uhum. Amém ou não? Amém. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como Cristo te amou. Quando eu entendo, olha aqui diz lá, Gálatas 5,14, leia para mim, Gálatas 5,14. Gálatas 5,14, vocês estão vendo, são 9h20 da noite. E tem cliente mandando serviço essa hora. O escritório fica online, é misericórdia, né? Só Jesus na causa. Vou ler. Ai, Jesus. Pois a lei inteira... desculpa. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Lê de novo, irmão. Pois a lei inteira... Lá na sua tradução, pedi o irmão para ler em outra tradução aí, para a gente comparar as traduções. Vamos lá. Pode ler. NVI também. Vou pegar aqui na... Você quer que leia em outra? Vou ler na mesma. Pode ler. E um só preceito na saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. 5,14. Todas as vezes. Amarás o teu próximo a ti mesmo. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas. Ame os outros como você ama você mesmo. E quando a pessoa não se ama? É difícil. Aí fala no final, aqui, ó, no 15 fala, mas se você se morde e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É isso que acontece. Crente canibal? Crente da carne é assim. Crente canibal, irmão. Crente devorando um ao outro. Pô, irmãos, quando a gente lê esses versículos assim, a gente olha para a igreja e eu falo assim, meu Deus do céu, a igreja está muito longe diante do que Deus quer para a igreja. Sinceramente, irmãos, olha, verdade ou não? Uhum. A gente vê cada coisa na igreja e fala, meu Deus do céu, não tem lógica ser igreja isso não. Isso pode ser qualquer coisa, manicômio, hospício, mas igreja não é não. Porque está dizendo aí um texto muito claro que o evangelho se resume a isso. Eu entendo que Cristo me amou, eu entendo que sou amado por Deus e eu preciso amar o meu próximo então, na mesma medida desse amor. Essa é a obediência de todo mandamento, não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com regra, tem a ver com princípio. Olha isso aí, ó, 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, demonstramos nosso amor a Deus amando ao próximo. E é isso que Deus espera de nós. Verdade. Aí vocês podem falar assim, pastor, o que isso tem a ver com discipulado, pastor? E aí? Vamos ver se vocês matam a charada aí. O que isso tem a ver com discipulado? O que isso tem a ver com discipulado? Tudo a ver com discipulado. Amar ao próximo como a si mesmo? Sim. Ainda mais no discipulado. Deixa o Ares falar aí. Fala, Ares. Amar o próximo como a si mesmo. Isso é tudo a ver com... Tem que amar cada coisa. Tem que amar cada coisa. Assim como Cristo te amou. Então,
Te amou, né? Tudo muito a ver com discipulado. Assim como Cristo te amou. É. Se eu perguntar para você, meu irmão, você com seus pecados que aceitou Jesus, acredita que Jesus continua te amando, mesmo sabendo todos os pecados que você tem? Sem dúvida. Hein, irmãos? Amém. Com Mesmo certeza. mesmo aqueles que ninguém sabe? Não muda o amor dele. Hã? O amor de Cristo não muda. Mesmo aqueles pecados que ninguém sabe, que você acredita que Deus ainda te ama? Sem dúvida. Pois é, a Bíblia está mandando você amar os outros, assim como você acredita que Deus te ama incondicionalmente. E aí, irmãos, é Sem pesado? falar daquilo que vive, né? Que Aí é acredita. pesado, hein, irmãos? É por isso que Jesus não voltou da igreja dele ainda, porque a maioria do povo se odeia. Como é que vão? Como diz o outro, né? Quando o pecado é meu, é uma falha. Quando o pecado é dos outros, é um escândalo, né? É verdade? Não tem assim. Então, amado, Engraçado, por que você... Alguém quer falar? sou eu. Ah, É engraçado que a gente fala de que Jesus nos ama pela misericórdia dele, mesmo daqueles pecados que só ele que sabe. que sabe? Mas quando a gente vê revelar um pecado do irmão, é isso que o senhor acabou de falar. Olha, vamos jogar pedra nele. Né? Pegar ele, como diz o versículo Ariel, vão devorar, né? Aí Paulo falou, se vocês devoram uns aos outros, cuidado para vocês não destruir os dois juntos, né? Então, isso tem muito a ver com o discipulado, porque o discipulado é eu entender que eu tenho defeito, que eu estou sendo moldado para ser a forma de Cristo, né? Mas também há pessoas que estão próximas que também vão passar por essa forma, por esse processo de transformação. E o discipulado é amar essas pessoas, é querer fazer com que essas pessoas cheguem ao nível que eu já cheguei e estou buscando chegar num nível ainda maior, até melhor, que minha vida está num processo de transformação de glória em glória. Uhum. De glória em glória. Não tem nenhum de nós perfeito. Ei, pastor, aí que se resume, então, a palavra ir por todo mundo e fazer discípulos. Talvez o mundo inteiro praticamente já ouviu a palavra de Deus, mas ainda não foi formado discípulos que se amem como Tiago, Cristo amou verdadeiramente a igreja. Tiago, aí você pegou no calcanhar de Aquiles. O problema hoje do evangelho não é o evangelho ser pregado. É o evangelho, é ser discípulo. É ter cumprido o evangelho, que é aquilo que Jesus deixou. Gente, eu tive na África. Rapaz, o que tem de igreja na África? Fiquei abismado. Domingo na África, um negócio de louco. Tanto de igreja. E por que aquele povo ainda está na miséria? Porque não se ama. Não tem discipulado. Não tem ensinamento. Não vive, né? Pregaram o evangelho, mas não discipula as pessoas. Aliás, não foi para a África, não. Vamos para o Brasil. Olha a quantidade, o Brasil tem quase 40 milhões de evangélicos, irmão. Era para essa nação do Brasil ser uma potência espiritual. E olha o escândalo que é a igreja brasileira. Falta de quê? Discipulado. Discipulado. Não entenderam o que é ser discípulo de Jesus ainda. Não é discipulado, não entendo por quê? Porque ninguém nunca discipulou. Eu sento aqui, irmãos. Ontem eu estava fez um discipulado ontem com alguns pastores ontem. Toda segunda-feira, de 15 dias, eu faço um discipulado com pastores. Ontem fiz um discipulado com eles. E eu fiz até uma coisa ontem que é estranha. Por quê? Porque eu marco com eles em reunião, aí um dia não pode, um dia não pode. Aí o que eu fiz? Não falei nada, fiquei calado. Falei, não vou marcar nada. Aí quando foi de tarde, mandaram a mensagem. E aí, pastor, vai ter discipulado hoje? Aí eu falei, se vocês quiserem me ouvir, eu vou estar online. Se vocês quiserem me ouvir, eu vou estar online. Não, pastor, vamos estar e tal. Aí eu falei, então vou estar online às 11 horas da noite aqui em Portugal. Quando foi 11 horas da noite, gripado, nariz correndo, tossindo, entrei no discipulado. Aí apareceu um, depois apareceu o outro, tal. Eles falaram, ai, pastor, aconteceu e tal. Eu falei, aconteceu o seguinte, irmãos. Eu tenho uma vida extremamente ocupada. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Morar aqui na Europa não é fácil. Aqui o sistema é pesado, é trabalho, é muito trabalho. Né? A igreja aqui é um negócio louco, a gente precisa
se virar nos 30 para fazer a igreja aqui, porque é igreja de imigrante, é complicado. Eu não tenho tempo, irmãos. Não tenho tempo. E eu tenho que ficar brigando com o pastor, para o pastor entender que precisa sentar para ouvir, sentar para receber ensino. Não dá, irmãos. Agora, se você é pastor, você não tem tempo para sentar para ouvir, eu tenho pena das suas ovelhas. O que esse povo está comendo? Porque se o pastor que está dando alimento para as pessoas não tem tempo para sentar para ouvir de Deus, para ouvir de um discipulador, que dirá das pessoas? Pastor, misericórdia e tal, e tal. Eu falei, então, irmão, é o seguinte, estou sempre disponível para ser bênção. Aí depois que eu ministrei a palavra, aí terminou isso. Nossa, pastor, precisava de ouvir isso hoje, como eu precisava de ouvir. Eu falei, eu sei que vocês precisavam de ouvir, mas é vocês que têm que entender isso, não sou eu. Eu estou pronto para fazer o que Deus mandou, ir para as nações fazer discípulo, mas as pessoas têm que entender isso. Então, esse é o problema, de um modo geral, da igreja, a falta do discipulado. Porque quando você chama por relacionamento, você chama, tá aí os irmãos aí, nós temos uma rede de homens aí, você chama as pessoas para intimidade, que luta que é para você trazer a pessoa para perto. Mas os problemas não param de chegar, as lutas não param de chegar, as crises não param de chegar. Agora, chamar para perto, aí eu tenho dificuldade. Por quê? Porque não entender ainda que a vida de Deus para nós é o relacionamento através de discipulado. E esse discipulado aqui, irmãos, não é só para líder, não. É para toda a igreja. Toda a igreja precisa estar debaixo de um discipulado. Toda pessoa precisa estar debaixo de um discipulado. Pastor, e o que é o discipulado, pastor? Ontem eu até falei com os pastores que estavam comigo aqui no discipulado. Eu falei, não estou aqui nessa reunião, pastores, como mentor de vocês, como sabe tudo, não. Eu não estou aqui como o cara que é o estrela pop. Não, eu estou aqui como um amigo. Para vocês arrancarem a roupa, de se desnudar, a gente conversar, orar para vocês abrir o coração com as suas crises, a gente conversar um pouco, ser amigos. Quem está entendendo? E é isso que nós estamos precisando, irmãos. De sentar, orar junto, sarar nossas dores, sarar nossas vidas. Amém? Eu tenho aqui um pequeno e breve testemunho sobre essa situação do relacionamento, de estar perto, de estar junto com pessoas. Eu, no domingo, durante a semana toda passada, eu passei uma semana bem preocupado, estava aí com algumas coisas na vida pessoal para definir. E estava com uma coisa e eu já tinha pensado nessa ideia, mas eu estava com aquilo tão perturbado na minha cabeça que eu não estava tendo a visão para poder fazer aquilo que eu já tinha pensado uma vez. E não conseguia pensar em mais nada, só havia uma opção. E no domingo eu estive aí com um irmão da igreja, com o Genoval, e nós conversando ali, tomando chimarrão, trocando ideia e tal, abri com ele, conversei sobre a situação. Ele veio e me trouxe a ideia na cabeça. Cara, na hora, quando ele falou comigo, meu coração sentiu paz. Amém. Falei, pronto, é isso que eu precisava, porque no relacionamento foi que me ajudou a suprir uma necessidade, uma dificuldade que eu estava tendo. E um simples conversa, um simples convívio. Amém. É isso aí. E a maioria das pessoas se privam de estar junto com os irmãos. Como o senhor citou aí no grupo de homens, a gente tem uma dificuldade imensa de reunir. As pessoas não querem reunir. E aí, quando vem a dificuldade, sofrem sozinhos, padecem sozinhos e acham que não tem ninguém por eles, sendo que se eles não se relacionarem, como é que as pessoas vão saber dos problemas e poder ajudar, ter uma solução? Às vezes, uma simples palavra dá uma direção para a gente. Lembrei daquele caldo na sua casa, né? Foi que dia que a gente saiu do culto, sexta-feira? Sim. Saiu do culto sexta-feira, fomos lá tomar um caldo na mesa. Quanta revelação que veio ali na mesa? Quanta direção de Deus? Sim ou não? Com certeza. Sim ou não? Então, assim, foi muita coisa. Então, assim, é isso que Deus chama para a gente. Mesa, relacionar. E em nome de Jesus, nós seremos uma igreja de relacionamento. Nós seremos uma igreja de mesa, nós seremos uma igreja de unidade, nós seremos uma igreja de cobertura, uma igreja de aliança, onde as nossas dores, as nossas fragilidades, as nossas lutas vamos vencer juntos. Amamos aos outros como são e crendo na melhora de cada irmão. É esse o conceito que Deus quer para nós como igreja.
Amém? Então, até para terminar, então, ó, discipular é ensinar. Quando a gente fala de ensinar, é transmitir conhecimento. Ensinar a obedecer, que é cumprir os mandamentos que o Senhor colocou lá. Tudo que Jesus ordenou, que é amar a Deus e amar ao próximo e fazer discípulos. Amém? Deus abençoe os irmãos e eu espero profundamente, irmãos, que duas coisas ardam no seu coração hoje. Primeiro, que você queira ser discipulado. Segundo, que você queira ter discípulos. Eu posso ouvir um amém? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém.